pessoal. Vou abrir aqui minha câmera para vocês me verem. Olá, tudo bem? Uma boa tarde para todos. Azug, obrigado. Rose, obrigado pela oportunidade. Vamos falar hoje aqui de um tema relevante, ainda mais no momento que estamos vivendo aí de pandemia, né, no qual as empresas buscam por processos mais enxutos e a robotização e automatização é cada vez mais necessário aí para atender os novos desafios aí que o mundo está colocando a nós, né? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu tenho uma apresentação, ela é uma apresentação aí bem rápida e depois, de fato, eu gostaria de mostrar aí o nosso produto para vocês e responder a todas as perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Se caso não caber no tempo aqui, a gente pode estar respondendo depois, marcando alguma sessão individual, caso vocês tenham interesse, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Boa. Vocês estão conseguindo aí ver minha tela? Estamos conseguindo. Ótimo. Bom, vamos lá. Vou falar um pouco sobre a Dutex. A Dutex é um produto que está no mercado há mais de 8 anos, né? Um produto que nasceu dentro de uma outra startup nossa, né? Eu sou um dos fundadores da Dutex. Então, o produto nasceu em 2012 numa startup chamada Flux IT e esteve com ela até 2018, quando passamos por uma rodada de investimento e por uma exigência do investidor foi necessário fazer uma cisão e criar uma empresa específica para o software do Tax, né? Então, a Dutex Softwares S.A. é uma empresa nova, aí, com um pouco mais de um ano, mas com números já impressionantes, né? Hoje processamos mais de 2 bilhões em impostos e temos mais de 200 grandes grupos econômicos na plataforma, rodando mais de 6 mil CNPJs dentro da nossa base, né? Então, são números grandes, temos muitos clientes rodados na plataforma. E aqui estão algumas das grandes empresas que são grandes cases de sucesso nosso. E caso vocês estejam interessados, podemos fazer muito bem a ponte aí para vocês fazerem um benchmark, não só da nossa solução, mas como eventualmente aí de outro processo, né? O tempo que passamos de pandemia é fundamental a colaboração entre todos, né? Juntos passaremos por isso muito mais fácil. A Dutex nasceu com um propósito muito simples, né? Mas que é extremamente complexo aqui no Brasil. Estamos no sistema tributário mais complexo do mundo. Somos campeões em algo que não faz o menor sentido ser campeão, né? Então, a Dutex nasceu para simplificar a maneira como as empresas brasileiras recolhem tributos. Esse é o nosso propósito, né? Então, até a solução que a gente vai apresentar aqui para vocês foi baseada em 4 perguntas que, quando a gente chega no nosso lead, no nosso potencial cliente lá na hora da apresentação, a gente coloca essas perguntas na mesa, que são elas: se sua empresa já pagou alguma guia em duplicidade, se já aprovou o pagamento de guia com multas e juros, a questão do armazenamento, né, para fiscalizações de auditoria, se você sabe onde está armazenado suas guias e comprovantes de pagamento, e para aquelas empresas que transportam ou fabricam mercadorias, se já tiveram problema de caminhão parado na fronteira por conta de algum problema fiscal. E, por mais incrível que pareça, a maioria delas fala sim para essas 4 perguntas, né? Então, pensando nisso, criamos uma solução que automatiza o pagamento de tributo. Então, numa plataforma simples e intuitiva, automatizamos todo esse processo. Mas até antes de entrar dentro da ferramenta, eu queria passar alguns dados relevantes. A gente fez uma pesquisa muito rica no ano passado com a Lafis, uma entidade ligada à Fundação Getúlio Vargas, no qual mostra uma série de pontos que talvez vocês não conheçam na realidade da empresa no qual vocês trabalham hoje, tá? Então, por que automatizar? Por que um RPA? O primeiro ponto que é mais notório é a questão da produtividade, é a agilidade no processo, né? Então, hoje, uma pessoa, um analista, demora 5 minutos para fazer a geração de uma guia manualmente, né? E um processo automatizado, robotizado com a nossa ferramenta, a gente gera 1.000 guias em 5 segundos. É um ganho de tempo muito expressivo, né? Já aí a gente já pode ver a quantidade de save de FTE que a gente vai ter nesse processo. E um dado relevante, essa é uma pesquisa do Gartner, que mostra que 30% do trabalho de um colaborador da área contábil é refazendo o trabalho. Fica engraçado, né? Mas isso mostra o quanto as atividades manuais
geram erros no processo, né? E ainda mais uma atividade tão complexa como é a tributária no Brasil, a quantidade de erros ainda é maior. Basicamente, quando a gente mapeou esse produto, no qual a gente desenvolveu em um primeiro projeto junto com a Yamaha, a gente diagnosticou um cenário que basicamente é o mesmo para todas as grandes empresas, né? O processo manual de geração e pagamento de tributos é extremamente burocrático e cheio de steps e possibilidades de falha, né? Então, normalmente o analista precisa entrar no site do governo, gerar aquela guia de pagamento com código de barras, depois pegar a assinatura de um gestor da área para enviar para o financeiro, para inserir no RP, depois tem uma cadeia de aprovação daquele pagamento, depois vai para o banco, e aí depois tem que imprimir todas as vias, tanto da guia quanto o comprovante de pagamento, para armazenar. Isso, em média, leva mais de 30 minutos por pagamento. Mas na nossa pesquisa, a gente diagnosticou que as empresas, 28% das empresas, levam mais de um dia para fazer todo esse processo. Então, para cada pagamento, olha a burocracia que tem e olha o tempo que a gente demora. E com a Dutex, tudo isso a gente faz em 15 minutos para milhares de documentos, N documentos. É um ganho muito grande que a gente pode gerar para vocês. Outro ponto, né? Por que automatizar? Redução de custo, né? Talvez esse é o que mais importa no CFO, no final das contas, para aprovar um projeto, né? Mas aqui estão 3 dados bastante relevantes que mostram uma série de custos ocultos que pode estar acontecendo dentro das suas empresas. Na nossa pesquisa, a gente diagnosticou que 37% das empresas tiveram problema de caminhão parado nas fronteiras entre estados, né? Então, mais de 1/3 das empresas tem problemas de mercadoria e isso impacta não só o custo, né, do transporte, que precisa pagar mais diária de caminhão, tem outros custos de logística, mas também impacta o customer experience, que é algo extremamente importante nos dias de hoje. O pagamento de guias em duplicidades, né? A gente precisa dar o dinheiro certo para o governo, não a mais. E acreditem, 1/4 das empresas assumiram que já pagaram guias em duplicidades. E para você conseguir esse dinheiro de volta do governo é muito difícil, né? Ainda mais no momento de crise que estamos vivendo. Você vai ter esse dinheiro aí depois de anos e depois de um longo processo administrativo que vocês vão ter junto com o governo. E pasmem, 20% das empresas assumem que pagam recorrentemente tributos com multas e juros, né? Então, olha a quantidade aí de custo oculto, de otimização no processo que a gente pode fazer e diminuir esse custo Brasil que é tão oneroso para as empresas hoje. Questão de erro humano, né? Além de tudo isso, é um processo manual, né? Então, digitar um valor errado, enfim, é super plausível, ainda mais num processo tão complexo quanto é o de pagamento e recolhimento de tributos. E a redução de FTEs, né? Então, 3 horas do recurso administrativo fazendo atividades manuais que poderiam ser substituídas por um robô. E um robô custa 20% de um recurso, né? Então, você vai ter um saving de FTEs aí gigantesco, podendo empregar essas horas que sobraram em um trabalho que gere muito mais valor para a companhia. E com isso vem, né, a eliminação do pagamento aí de horas extras também, que é outro custo que assola aquelas empresas que têm uma série de processos manuais. E uma grande preocupação, né, que as pessoas têm em robotizar, putz, mas eu vou ter que demitir gente, eu vou perder meu emprego. E uma pesquisa que a gente pegou até do Gartner mostra o contrário, né? Então, há um ganho de qualidade de vida. Então, robotizar retém talentos, né? Olha que dado interessante. 48% dos colaboradores de empresas que não têm processos robotizados, que não têm processo de transformação digital empregados, se sentem subutilizados. E 85% deles trocariam de empresa por uma empresa que emprega tecnologias de robotização e de transformação digital. Então, olha só, se as empresas começarem a investir de fato em transformação digital, em robotização e otimização de processos, isso gera retenção de talentos, né? Então, 49% das pessoas também dizem que não conseguem sair no horário por causa das atividades manuais repetitivas, né? Atrapalhando a qualidade de vidas delas. Então, elas estão deixando de ter a sua atividade física, deixando de passar tempo com sua família, ou até de fazer um curso profissionalizante, se especializar em algo para ajudar a empresa, né? Então, olha como danosos são essas atividades manuais repetitivas para o dia a dia das empresas.
E a do Tex resolve 5 processos dos 5 mais odiados da área administrativa, né? Que é o preenchimento de dados, o gerenciamento de tráfego de e-mails, a organização de arquivos em pastas, os relatórios que precisam ser mandados para a TI e a questão do gerenciamento e armazenamento desses comprovantes aí no dia a dia. E como resolvemos todo esse processo, né? De uma forma bem simples, bem clean, super fácil de implementar. Então, basicamente, a gente tem conectores que recebem as informações dos sistemas do cliente, né? Seja ele o RP ou o sistema fiscal das empresas. A partir daí, a gente identifica automaticamente a necessidade de guia, conecta com o governo, gera essa guia e depois da guia gerada, a gente tem algumas opções para o pagamento que eu vou até detalhar mais à frente aqui. Então, a primeira opção seria uma conexão direta com o banco. Então, eu conectaria com o banco. Hoje, a gente é homologado com todos os bancos com operação aqui no Brasil. Já enviaria esse título para o banco, dentro de poucos minutos, devolve essa baixa desse título para nós e o processo está encerrado, a mercadoria pode ser transportada, o imposto está pago e fim de papo. E se você precisar consultar isso aqui depois de X tempo, vai estar lá disponível para você. Outra opção é o pagamento pela RP. Não, as empresas, não quero uma solução terceira conectada direto com o meu banco. Eu prefiro seguir o fluxo de pagamento standard aqui da minha empresa, que é pelo SAP. Sem problema. Nossa ferramenta vai criar o título junto com o governo e vai integrar com a SAP para fazer esse pagamento no fluxo standard normal para você. E depois a gente recebe essa autenticação para fazer o repositório dessas guias de pagamento para futuras auditorias e fiscalizações. E também a possibilidade de uma configuração híbrida, né? Certos tributos, porque eu preciso de um ganho de agilidade, por exemplo, a GNRE, que muitas vezes eu tenho que pagar por operação, nota a nota, faz mais sentido eu pagar direto com o banco, né? Porque eu tenho um tempo de compensação mais rápido. E aqueles tributos que são por apuração, os valores maiores, eu sigo o fluxo de pagamento padrão dentro do RP. Então, é uma ferramenta extremamente flexível, totalmente configurável. A qualquer momento eu posso mudar de uma coisa para outra, fica totalmente a critério da empresa a qual forma de fazer. Agora, entrando um pouco mais no detalhe, né? Até detalhando como é o fluxo de pagamento direto com o banco, o que acontece, né? Então, a gente vai receber as informações do RP do cliente, seja ele o SAP ou o sistema fiscal aí, que tem vários no mercado. Vamos conectar com o governo através dos nossos processos robotizados. A partir daí, a gente gera essa guia e depois a gente, com a conexão direta com o banco, envia esse pagamento para o banco para ser compensado. Aí o tempo de compensação vai depender do seu convênio junto com o banco, que pode variar. Então, hoje, os melhores bancos que têm um tempo de compensação mais agressivo são o Banco do Brasil e o Bradesco, mas Itaú e Santander também têm bons convênios de pagamento e pode atender a necessidade de vocês. Mas fique tranquilo, se sua empresa tem conta naqueles bancos tem menos capilaridade no Brasil, como o Citibank, Bank of America, a gente também tem essa forma de conexão com esses bancos, tá? Então, fique tranquilo que a gente integra com qualquer banco com operação no Brasil. E como a gente está pagando direto com o banco, né, a gente tem a possibilidade também depois de contabilizar esse título na RP para você ter tudo registrado na sua base de dados principal da sua empresa, tá? No fluxo de pagamento com o RP, o desenho é basicamente o mesmo, só que a gente troca o banco, né, pelo RP. Então, como é que funciona? A gente vai receber as informações do RP ou do sistema fiscal, vamos junto ao governo gerar essa guia, depois a guia gerada vem para a nossa plataforma e a gente integra com o RP. E aí lá no RP vai seguir o fluxo de pagamento normal que hoje já tem para fornecedores, impostos, enfim, o que já está parametrizado com os workflows e alçadas de pagamento. Depois do título quitado, a gente recebe o comprovante para ficar como base de armazenamento para futuras auditorias e fiscalizações. Quais são as vantagens do Tex? Basicamente, a gente divide em 4 pilares, né? O pagamento de tributos, o que ele gera para vocês? Mais agilidade, então, pagamento de lotes de guias em 15 minutos, a gente integra com todos os bancos e numa única plataforma você vai ter todas as áreas integradas, né? Então, no processo manual, você precisa mandar por e-mail, às vezes se perde no caminho, enfim. Então, as áreas de fiscal, quantos a pagar
e logística que vão precisar de acesso à ferramenta vão ter isso tudo num único dashboard. Retorno operacional, né? Então, fim de pagamento de multas e juros, redução de FTI, e você não vai ter mais problema de caminhão parado na fronteira. Mais segurança, a gente integra via API, FTP, então a gente tem os melhores padrões de integração do mercado. A gente atende todas as normas internacionais de segurança, LGPD, o Marco Civil da Internet, é uma ferramenta totalmente auditada. E a ferramenta também possui perfis de acesso para designar atividades específicas para cada área, ou seja, o pessoal de fiscal vai ter só a possibilidade de geração, o pessoal de contas a pagar vai ter a possibilidade do pagamento. E mais tranquilidade, né? A gente emite para 100% do Brasil, então, ou seja, a gente emite tantas guias federais, estaduais e municipais. O nosso suporte é um dos grandes diferenciais, um atendimento super humanizado com hotphone, enfim, vocês vão se surpreender com ele. E como somos uma empresa de fiscal, tributária aqui no Brasil, e a parte legal tributária no Brasil muda com uma certa frequência, fique tranquilo. Isso é totalmente coberto pelo contrato de mensalidade, não há nenhum custo adicional em qualquer mudança legal, certo? Aqui é um vídeo bem rápido, resumido, de como a ferramenta funciona. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe daqui a pouco, mas eu vou mostrar para vocês. Então, nesse momento aqui, o usuário está verificando quais títulos ele tem para geração, ele vai selecionar os títulos e enviar para gerar a guia, né, junto ao governo, e aí a gente já está gerando todas as guias, vejam como é rápido a geração desses títulos, né? Então, é uma ferramenta automática, aqui a gente está mostrando para vocês como é que funciona, mas ela pode ser totalmente automatizada, o usuário nem precisa entrar aqui e se acontecer algum problema, ele seja notificado por e-mail, né? Aí a gente está vendo um título gerado. Mas daqui a pouco eu entro mais no detalhe para vocês e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Aqui são algumas das pessoas que recomendam do Tag, são 3 grandes cases de sucesso nosso, e especialmente o case da Magazine e da Gerdau está no nosso canal do YouTube, fiquem à vontade para entrar lá e ver. Também, se vocês quiserem fazer um benchmark com qualquer um deles, a gente pode fazer a ponte, tá? Então, são grandes cases e grandes clientes nossos. E é isso, pessoal. Essa é a apresentação que eu tinha, é bem rápida. Eu vou entrar na ferramenta. Aqui estão meus contatos. Aqui está um QR Code para vocês me adicionarem no LinkedIn. Mas fiquem tranquilos, depois eu posso compartilhar esse material para vocês e, eventualmente, marcar sessões individuais para tirar dúvidas específicas aí dos cenários que vocês têm hoje. Eu vou entrar aqui na ferramenta, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, depois vou abrir para perguntas e respostas. Então, esse é o dashboard inicial da plataforma, né? Então, nele que você tem que acompanhar como é que está o ciclo de vida da guia dentro da plataforma. A gente gerencia isso por status, né? Então, aguardando guia é o status no qual eu recebi a solicitação do RP, do sistema fiscal, ou daquilo onde eu tenho integração para fazer a guia. Então, eu identifiquei que precisam ser geradas 48 guias, né? Processando guia, quando eu mandei aquela guia para o governo, estou esperando o retorno dela, né? Ou seja, o governo gerar aquela guia, gerar o código de barras, e depois do código de barras gerados, ele vem para esse status aqui, que é aguardando o pagamento. Nesse status, está tudo pronto para ser enviado para o banco. Mas se você pode ter alguns casos que a empresa, putz, eu preciso de uma aprovação, preciso de um workflow aqui, meu gestor tem que aprovar a guia, não tem problema. Na ferramenta também tem um workflow, e se ele tiver habilitado, a guia iria para esse status aqui de aguardando a aprovação. Ou seja, o gestor cadastrado aqui dentro da plataforma para liberar o pagamento, ele entraria lá, selecionaria bem simples e enviaria para o banco. Quando enviou para o banco, ele vai para esse status aqui, processando o pagamento. Então, ou está com banco, ou está com RP para processar o pagamento. E depois do título pago, né, ele vem para esse status final, que ninguém consegue mudar, ou isso faz também uma questão de segurança para evitar pagamentos em duplicidade. Ele vem para o status de guia paga, que ficará aqui disponível para você consultar durante o período legal. E caso aconteça algum erro, é notificado aqui e logado dentro desse quadro de erro, e a gente também pode configurar uma notificação para você receber na sua caixa de e-mail e entrar aqui e ver o que aconteceu. Vamos fazer um teste aqui, vamos selecionar alguns títulos para geração.
Eu vou pegar alguns títulos aleatórios aqui, 4 títulos, vou solicitar a geração. Então veja, né, que ele está saindo do status aguardando o guia e está indo para o status processando o guia, né? Então, ou seja, eu estou mandando ele para o governo. Vejam que uma já foi gerada, né? Então, se eu entrar aqui, e como é rápido, né? Uma guia do Distrito Federal já foi gerada, ela está pronta para ser paga, eu posso entrar aqui e ver o código de barras dela, aqui o título bonitão. Eventualmente, se você não tiver conexão com o banco, ou por algum motivo, alguns bancos não pagam alguns estados e você precisar fazer algum pagamento manual, você pode imprimir a guia aqui e pagar, é totalmente flexível, e depois colocar a autenticação aqui. Certo? Vamos ver lá se as outras já geraram. Então, aqui, basicamente, a guia está gerada já com código de barras e é bem simples. Basta selecionar e o sistema vai dar um resumo do que precisa ser pago. A partir daí, é somente confirmar o pagamento e, nesse momento, ele já vai para o banco para ser pago, né? Então, se a gente for ver aqui no dashboard, processando o pagamento. Nesse ambiente, o workflow está desabilitado, então ele já foi direto para pagamento. Isso é uma base de teste, tá? Então, não temos uma conexão com o banco. Infelizmente, o banco não tem um sistema de homologação. Então, para a gente não dar dinheiro à toa para o governo aqui, a gente vai simular uma baixa manual, tá? Então, eu venho aqui, ó, autenticação manual. Vou só baixar manualmente esse título. E pronto. Ele vai aqui para o status de guia paga, né? Então, o fluxo ele é muito simples, esse processo tende a ser muito rápido. O que basicamente o key user dessa plataforma vai precisar acompanhar é essa tela. Mas eu não queria fazer manual, eu não queria entrar aqui e precisar selecionar título a título para mandar para pagamento. Eu queria que fosse tudo automático, tudo que caísse aqui na plataforma já fosse automaticamente gerado. Não tem nenhum problema. A gente tem uma área aqui de configurações de tarefas agendadas, no qual a gente pode automatizar todos os processos dentro da ferramenta. Então, nesse ambiente, como ele é um ambiente de teste, a gente está com a maioria dos processos desabilitados. Mas se a gente habilitasse todos eles aqui, essa guia entraria e já iria para pagamento automático. Muitos dos nossos clientes fazem isso para ter ganho operacional. Ou eles podem fazer parte, eu só quero que a guia seja gerada automaticamente e o pagamento eu quero que algum usuário vá lá e selecione. Não tem problema, a ferramenta é totalmente configurável e você vai lá e desabilita ou habilita qualquer serviço automático, tá? Uma outra dado bem relevante são a questão dos pagadores, né? Você pode ter N pagadores, você pode ter todos os seus bancos cadastrados aqui e fazer configurações de acordo com sua necessidade. Eu quero pagar os estados de São Paulo e Rio de Janeiro pelo Bradesco, mas o estado do Espírito Santo quero pagar pelo Itaú, as guias federais quero pagar pelo Citibank, enfim, é totalmente flexível, é multibanco, então você pode estar cadastrando aqui contas bancárias que sejam da sua empresa. Também possui relatórios, enfim, a gente também pode avaliar a necessidade de qualquer relatório customizado, se vocês quiserem. Aqui é muito legal, né? Então, aqui é um semáforo que mostra se existe algum problema na geração de alguma guia. A gente vê aqui esses, né, que são basicamente municipais com problemas. Então, esses sites das prefeituras têm algum problema de conexão que o nosso time de suporte já está verificando, né? Então, vocês sabem como são os sistemas do governo, né? Altamente instável, sempre está fora do ar, enfim. E aqui é um semáforo para você ver num dashboard único, de forma bem simples, se está acontecendo algum problema. Isso é ferramenta, pessoal, ela é uma ferramenta bem simples, não tem nenhum complicômetro, a ideia é que seja uma ferramenta de facilitação para vocês, então a implementação dela é muito rápida, então vocês têm uma percepção de ganho no curto prazo, né? E isso daqui elimina uma série de custos ocultos que normalmente as empresas têm no dia a dia por causa dos processos manuais, tá? Isso é a ferramenta, pessoal, de uma forma bem resumida. Agora deixo aberto aí para perguntas e respostas e fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa.
Tem algumas perguntas aqui eu vi, agora que eu consegui ver. Isso, eu acabei de botar aí. Boa. Boa tarde. Sem problema. Oferece integração com o Banese, Banco do Estado. A gente oferece integração. É claro, hoje, sendo totalmente transparente, a gente não tem nenhum caso com o Banese, mas a gente pode avaliar. Normalmente, eles usam o padrão Febraban, que é o KNAB, e toda essa integração aí com o banco a gente verifica junto com o banco, tá? Mas é possível sim integrar com esse banco. Com quais prefeituras possui integração? Ótima pergunta. Quando a gente entra na seara de prefeituras aqui no Brasil, é um mundo totalmente à parte complexo, né? São mais de 5 mil municípios e, infelizmente, não foi criado um padrão nacional. Então, infelizmente, cada prefeitura tem o seu padrão. Então, hoje a Dutex atende todos os municípios? Não, até porque não são todos os municípios que têm a possibilidade de recolhimento eletrônico. Como um dado aqui, são pouco mais de 20% dos municípios que têm a possibilidade de geração de uma guia automática. O que eu recomendo para você é que você mande a sua lista de municípios que gostaria de automatizar e o nosso time de pré-venda pode avaliar a disponibilidade de cada um deles, tá bom? Mas a gente automatiza a maioria deles, né, nas capitais, enfim, já tem um leque de vários municípios dentro da plataforma, mas vamos fazer esse cross-check aí que fica melhor do que a gente falar a lista de municípios aqui. A Aí ferramenta boa. só para Pode ter falar, ideia desculpa. de número, quantas prefeituras você já tem cobertura hoje? Hoje a gente está num grande projeto com a Raizen, são 400 prefeituras. E aí tem de tudo um pouco, né? Tem a maioria dos grandes municípios, tem alguns municípios menores, mas por isso que eu até te peço a lista para a gente fazer um cross aí e ver o que a gente consegue te ajudar. Mas já tem bastante prefeitura dentro da plataforma. Ok. Boa. A ferramenta permite integração com o Single Sign-On. Sim, a gente tem integrações já com a DE, no padrão SAM-L2 lá, não sei direito falar o nome, o pessoal técnico que depois me ajuda, mas a gente já tem integração sim com o Single Sign-On e já é algo nativo da plataforma. Existe app para aprovar? No momento não, mas já tem planos aí no nosso roadmap para ter um aplicativo para aprovar. Mas como a ferramenta ela é web, você consegue acessar pelo browser do seu smartphone e aprovar, né? Então ela é SaaS, não tem algo que dificulte o acesso à ferramenta e ela é totalmente web, então você consegue aprovar pelo celular via o seu browser. Possui integração pronta. Faltou a palavra aí, com as ferramentas da Syncro. Boa. A gente já tem alguns cases com a Syncro, que sempre quando a gente entra em sistema fiscal, cada empresa às vezes tem uma particularidade ou outra, né? Então, pronto é uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas a gente já tem alguns cases de sucesso com Syncro, que depois a gente pode até compartilhar para fazer um benchmark e ver como a gente pode evoluir. A ferramenta é SaaS ou on-premise? Boa pergunta. Hoje, a modalidade de comercialização dela, a gente tem ambos modelos, on-premise ou SaaS. 95% da nossa carteira é SaaS, tá? Então, hoje a gente tem hospedagem na AWS e no Oracle Cloud. E no modelo de on-premise também a gente tem a licença de uso, no qual pode ser instalado localmente na infraestrutura da empresa. Boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem fez essas perguntas, desculpa? É o Frank, da empresa Sem Consulta. Boas perguntas aqui. Depois fica à vontade aí, depois nosso pessoal entra em contato com você e a gente pode marcar uma reunião mais detalhada aí para a gente entrar mais no detalhe de cada pergunta dessa que você colocou aqui. Só a título de curiosidade também, o licenciamento é por CNPJ, é por volume de faturas, volume Boa. O de... licenciamento é uma matriz entre a quantidade de guias que você vai usar pelo volume que você vai trafegar dentro da ferramenta, né? Então, ou seja, assim, eu tenho
operação em 8 estados e em 20 prefeituras. E gero 2.000 documentos, né? Então, é uma matriz desses dois indicadores aí. Diferentes impostos, estados e entes federativos que você vai pagar na ferramenta, em conjunto com o volume que você vai trafegar. E na modalidade on-prime, sim, é pela quantidade de empresas. Ok. Tem uma outra pergunta aí. Pode falar. Não, outra pessoa colocou aí uma outra pergunta. Ah, colocou? Não vi ainda. Deixa eu ver aqui. E não, na realidade foi só para mim. Essa agora é que talvez eu acho que era para todo mundo e veio para mim, né? Perguntando se tem relatórios ou gráficos sobre tributos pagos. Tem sim, boa pergunta. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Vamos tirar o filtro aqui de Sim. empresa. Então aqui tem um relatório aqui que vocês veem, então valor pago versus tributos, né? Então tem vários tributos aqui dentro configurados e vamos supor que você quer saber quanto foi pago de ICMS anualmente, trimestre. Ele mostra um gráfico aqui da evolução do pagamento de tributos, né? Esse é um gráfico resumido, só para vocês terem uma ideia de tendências de curva, mas há relatórios detalhados aqui de pagamentos, né? Então de guias pagas, no qual você vai conseguir analiticamente verificar quais foram os títulos pagos, né? Vamos até colocar um filtro maior aqui. E você consegue também exportar esse relatório que aparece em tela para Excel. Então, todas as telas dos sistemas são exportáveis para Excel. Então, você, na exportação para Excel, até mostrar para vocês aqui, ele aparece mais informações, né? A gente exporta para vocês basicamente todas as informações que a gente tem no banco de dados sobre aquele documento, né? Na tela, vocês vão ver que é uma informação resumida para não poluir muito aqui, para não atrapalhar a visualização do documento. Mas quando a gente exporta para Excel, a gente traz muito mais informações, basicamente todas as informações daquele título recolhido, né? Se teve multa, juros, atualização monetária, qual era o tipo de tributo, convênio, código de barras, enfim. Tem uma série de informações aqui que são disponibilizadas para vocês via relatório em Excel. E isso é aplicado para todas as telas do sistema. O Oi, Alexandre falando. Oi, O Alexandre. dashboard não tem alguma visualização de calendário por data? Ou é isso? Boa pergunta. Isso já alguns clientes já pediram isso para a gente. A gente está avaliando isso daí, mas hoje, infelizmente não. Mas é algo que está no nosso roadmap assim para ser avaliado. Hoje, basicamente, a gente só informa aqui se foi integrado um novo título para ser pago, né? E qual o status dele de pagamento, se já foi pago, se não foi pago. O que a gente tem são alertas, né, para enviar em qualquer fase aqui, step que eu te passei aqui do ciclo de via da guia no sistema. Perfeito, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Lembrei de um outro, né? Uma outra também, Ivo. Claro, O fica à vontade. o sistema permite, eu não acompanhei alguns passos aí, a questão de armazenamento do próprio documento já pago, ele fica dentro de qual área? Ele fica aqui, tá vendo? Guias pagas. Então ele vai ficar aqui na nossa base a gente deixa por 7 anos, né? Então 7 anos, enquanto a empresa tiver contrato conosco, ele vai estar disponível aqui para download. E aí você selecionar tudo e baixar por PDF. Também tem um serviço automático aqui. Vou até te mostrar. Cadê? Tarefa, configurações, tarefas agendadas. Tem que selecionar uma empresa que exporta as guias pagas com FTP.
Então, eu quero, toda vez que for pago uma guia, eu tenho um repositório aqui dentro da minha empresa, eu quero que você grave lá. A gente tem essa possibilidade também. Bom para fiscalizações também, essas situações todas, né? Isso. Consultas rápidas. Na ferramenta aqui, quando a gente entrar em guias pagas, você vai ver que tem uma série de filtros, né? Então, porque às vezes você tem fiscalização só no estabelecimento, só no estado. Então você consegue selecionar o período que está sendo fiscalizado, o estado, o CNPJ, e de repente eu mandar até um e-mail para o fiscal com os documentos que foram pagos naquele período que ele precisa, que ele está solicitando a entrega de informações. Perfeito. Obrigado. Nada. Mais algum ponto, pessoal? Vou deixar meus contatos aqui, ó. Depois eu mando, se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, no meu e-mail, no meu celular, fiquem à vontade aí. Nosso time aí também está à disposição, né? Então, a gente está totalmente aberto aí para avaliar, enfim, fazer uma POC, provar o conceito junto à empresa aí de vocês. Pô, Rose, acho que é isso. Agradecer aí a Zug pelo tempo, pela oportunidade aqui, para agradecer a todos os participantes aí pelo seu tempo. Sei como está difícil nesse tempo de home office aí, participação, né? A gente está sendo cada vez mais demandado aí nesses tempos de crise, então obrigado aí pelo tempo de vocês. Deixar aqui aberto meus contatos da Dotex, estamos totalmente à disposição para ajudá-los e entender a necessidade de cada um de vocês e apoiá-los da melhor forma possível para juntos aí superar esse tempo difícil aí que estamos vivendo.